Capítulo 17. O coronel Ramon Acoca encontrava-se num ânimo expansivo. Todas as peças finalmente começavam a se encaixar. Uma ordenança entrou na sala. O coronel Sostelo chegou. Mande-o entrar. Não precisarei mais dele, pensou Acoca. Pode voltar para seus soldadinhos de chumbo. O coronel Falso Ostelo entrou na sala. Coronel? Coronel? É irônico, pensou Sostelo. Temos o mesmo posto, mas o gigante de cicatriz possui o poder para me liquidar. Ele deve estar ligado à maldita Opus Dei. Sostelo ficava indignado por ser obrigado a responder ao chamado de Acoca, como se fosse algum inexpressível subordinado. Mas fez um esforço para não deixar transparecer seus sentimentos. Queria falar comigo? Queria, sim. Acoca apontou para uma cadeira. Sente-se. Tenho algumas notícias para você. Jaime Miró está com as freiras. O quê? Isso mesmo. Elas estão viajando com Miró e seus homens. Ele dividiu o bando em 3 grupos. Como? Como sabe disso? Ramon Acoca recostou-se na cadeira. Joga xadrez? Não. É uma pena. Trata-se de um jogo muito instrutivo. Para ser um bom jogador, é necessário penetrar na mente do adversário. Jaime Miró e eu jogamos xadrez um com o outro. Falso Ostelo ficou surpreso. Não compreendo. Não literalmente, coronel. Não usamos tabuleiro de xadrez, usamos nossas mentes. Provavelmente compreendo Jaime Miró melhor do que qualquer outra pessoa do mundo. Sei como sua mente funciona. Tinha certeza que ele tentaria explodir a represa em Puente la Reina. Capturamos 2 dos seus homens ali e foi apenas por sorte que o próprio Miró escapou. Eu sabia que ele tentaria salvá-los e Miró sabia que eu estava a par. Acoca encolheu os ombros. Não previ que ele usaria os touros para promover a fuga. Havia um tom de admiração em sua voz. Dá a impressão de que eu admiro? Admiro sua mente. Desprezo o homem. Sabe para onde Miró está indo? Viaja para o norte. Eu o pegarei nos próximos 3 dias. O coronel Sostelo estava mais aturdido do que nunca. Finalmente será dado o cheque-mate. Era verdade que o coronel Acoca compreendia Jaime Miró e a maneira como sua mente funcionava, mas não era suficiente para ele. O coronel queria uma vantagem para garantir a vitória e a encontrara. Como? Um dos terroristas de Miró é um informante, explicou o coronel Acoca. Rúbio, Tomás e as 2 freiras evitaram as cidades maiores e seguiram por estradas secundárias, passando por velhas aldeias, com ovelhas e cabras pastando. Os pastores escutavam música e partidas de futebol pelos rádios transistorizados. Era uma pitoresca justaposição do passado e presente. Mas Lúcia tinha outras coisas na mente. Permanecia perto de Irmã Teresa, esperando pela primeira oportunidade de se apoderar da cruz e fugir. Os 2 homens estavam sempre ao lado delas. Rúbio Arzano era o mais cortês, um homem alto, simpático, jovial. Um camponês de mentalidade simples, concluiu Lúcia. Tomás Sanjuro era franzido e calvo. Parece-se mais com um vendedor de sapatos do que com um terrorista. Será fácil de enganar os 2. Atravessaram as planícies ao norte de Ávila à noite, esfriada pelos ventos que sopravam das montanhas Guadarrama. Havia um vazio assustador
nas planícies, ao luar. Passavam por granjas de trigo, olivais, vinhedos e milharais, e pegavam batatas e alface, frutas das árvores e ovos de galinhas nos galinheiros. Toda a região rural da Espanha é um vasto mercado, comentou Rubio Arzano. Tomás Sanjuro sorriu. É tudo de graça. Irmã Teresa mantinha-se totalmente indiferente à conversa. Seu único pensamento era alcançar o convento em Mendávia. A cruz parecia cada vez mais pesada, mas estava determinada a não permitir que lhe saísse das mãos. Muito em breve, pensou. Daqui a pouco estaremos lá. Fugimos de Getsemane e de outros inimigos para a nova mansão que ele preparou para nós. O que disse? Indagou Lúcia. Irmã Teresa não percebera que falava em voz alta. Eu? Nada. Lúcia examinou-a mais atentamente. A mulher mais velha parecia transtornada e um pouco desorientada, sem saber o que acontecia ao seu redor. Acenou a cabeça para o saco de viagem que irmã Teresa carregava. Deve estar pesado, disse num tom de simpatia. Não gostaria de que eu carregasse um pouco? Irmã Teresa comprimiu a cruz contra o corpo. Jesus carregou um fardo mais pesado. Posso carregar este por ele. Se algum homem for atrás de mim, que negue a si mesmo. Assuma a sua cruz diária e me acompanhe. Eu a levarei, acrescentou ela obstinada. Havia algo estranho em seu tom de voz. Está se sentindo bem, irmã? Claro. Irmã Teresa achava-se longe de estar bem, não conseguira dormir. Sentia-se tonta e febril. A mente escapava-lhe ao controle outra vez. Não posso ficar doente, pensou. Irmã Betina me repreenderia. Mas irmã Betina não estava ali. Era tudo muito confuso. E quem eram aqueles homens? Não confio neles. O que querem comigo? Rubio Arzano tentara puxar conversa com irmã Teresa, procurando deixá-la à vontade. Deve lhe parecer estranho, irmã, estar de volta ao mundo. Quanto tempo passou no convento? Por que ele queria saber? 30 anos. Puxa, é um bocado de tempo. De onde veio? Era angustiante para ela até mesmo pronunciar a palavra Etsy. O rosto de Arzano se iluminou. Etsy? Passei um verão lá em férias. É uma cidadezinha maravilhosa. Conheço bem, lembro-me. Conheço bem? Até que ponto? Será que ele conhece Raul? Fora Raul que o mandara? E a verdade atingiu-a como um relâmpago. Aqueles estranhos haviam sido enviados para levá-la de volta a Eze, para Raul Girador. Estavam sequestrando-a. Deus a puniu por abandonar o bebê de Monique. Ela tinha certeza, agora que a criança que vira na praça de Vila Castim era de sua irmã. Mas não podia ser, não é mesmo? Isso acontecera há 30 anos. Teresa murmurou para si mesma. Estão mentindo para mim. Rubio Arzano observava-a escutando seus murmúrios. Algum problema, irmã? Ela entendera tudo agora. Não permitiria que a levassem de volta para Raul e o bebê. Precisava chegar ao convento em Mendávia e entregar a cruz de ouro. Deus então a perdoaria pelo terrível pecado que cometera. Devo ser esperta. Não posso deixar que percebam que sei de seu segredo. Olhou para Rubio e acrescentou, estou bem. Seguindo em frente, através de planícies secas crestadas pelo sol, chegaram a uma pequena aldeia em que camponesas vestidas de preto lavavam roupa numa fonte sob um telhado, apoiado em 4 vigas antigas. A água passava por uma comprida calha de madeira de forma que estava sempre fresca.
As mulheres esfregavam as roupas em blocos de pedra e enxaguavam na água corrente. Uma cena muito pacífica, pensou Rúbio. Lembrava-o da fazenda que deixara para trás. É assim que a Espanha era, sem bombas, sem matanças. Algum dia voltaremos a ter paz. Buenos dias, buenos dias. Poderíamos beber um pouco? Viajar deixa as pessoas com muita sede. Claro, sirvam-se, por favor. A água estava fresca e revigorante. Gracias, adiós, adiós. Rúbio detestava partir. As duas mulheres e os dois acompanhantes seguiram em frente, passando por oliveiras e sobreiros. O ar do verão impregnado com a fragrância de uvas e laranjas maduras. Passaram por pomares de macieiras, cerejeiras e ameixeiras, fazendas ruidosas, com o barulho de galinhas, porcos e cabras. Rúbio e Tomás na frente conversando em voz baixa. Estão falando de mim, pensam que não conheço o seu plano. Irmã Teresa chegou mais perto a fim de poder escutar o que diziam. Uma recompensa de 500.000 pesetas por nossas cabeças. Claro que o capitão Acoca pagaria mais por Jaime, mas não quer sua cabeça, quer seus corrones. Os homens riram. Enquanto escutava a conversa, a convicção de Irmã Teresa foi se tornando cada vez mais forte. Esses homens são assassinos executando o trabalho de Satã, mensageiros do mal enviados para me condenarem ao inferno eterno. Mas Deus é mais forte do que eles, ele não permitirá que me levem de volta para casa. Raul Girardot estava ao seu lado exibindo o sorriso que ela conhecia tão bem. A voz. Como? Ouvi você cantar ontem, é magnífica. Em que posso servi-la? Preciso de 3 metros de musseline, por favor. Pois não, por aqui. Minha tia é dona desta loja e precisava de ajuda. Por isso resolvi trabalhar para ela por algum tempo. Tenho certeza que poderia conquistar qualquer homem que quisesse, Teresa, mas espero que me escolha. Ele era tão bonito. Nunca conheci ninguém como você, minha querida. Raul abraçava e beijava. Vai ser uma linda noiva. Mas agora sou a esposa de Cristo, não posso voltar para Raul. Lúcia observava a irmã Teresa atentamente. Ela falava sozinha, mas Lúcia não conseguia distinguir as palavras. Ela está desabando, pensou Lúcia. Não vai aguentar muito tempo. Preciso me apoderar daquela cruz o mais depressa possível. O crepúsculo já caíra quando avistaram a cidade de Olmega ao longe. Rúbio parou. Haverá soldados por lá. Vamos subir pelas colinas e contornar a cidade. Saíram da estrada e deixaram as planícies, rumo às colinas por cima de Olmega. O sol deslizava pelos picos da serra e o céu começava a escurecer. Precisamos percorrer apenas mais alguns quilômetros, garantiu Rubio Arzano tranquilizador, e depois poderemos descansar. Alcançaram o topo de uma alta colina. Tomás Sanjuro levou a mão subitamente e sussurrou: Esperem! Rubio adiantou-se para seu lado. Foram juntos até a beira da colina e olharam para o vale lá embaixo. Havia um acampamento de soldados. Mierda, murmurou Rubio. Deve haver um pelotão inteiro. Ficaremos aqui em cima pelo resto da noite. Provavelmente eles levantarão o acampamento ao amanhecer e... Então podemos seguir em frente. Virou-se para Lúcia e irmã Teresa, tentando não deixar transparecer sua preocupação. Passaremos a noite aqui, irmãs. Não podemos fazer barulho. Há soldados lá embaixo e não queremos que nos descubram. Era a melhor notícia que Lúcia poderia ouvir. É perfeito, pensou. Desaparecerei com a cruz durante a noite.
Não ousarão tentar seguir-me por causa dos soldados. Para Irmã Teresa, a notícia teve um significado diferente. Ouvira os homens comentarem que alguém chamado Coronel Acoca estava à procura deles. Chamaram o Coronel Acoca de inimigo. Mas esses homens são o inimigo. Portanto, o Coronel Acoca deve ser meu amigo. Obrigada a Deus por enviar-me o Coronel Acoca. O homem chamado Rubio estava lhe falando. Entendeu, irmã? Todos devemos ficar muito quietos. Entendi. E entendi mais do que você imagina. Eles não sabiam que Deus lhe permitia ver em seus corações malignos. Tomás Sanjuro disse gentilmente. Sei como deve ser difícil para as duas, mas não se preocupem. Daremos um jeito para que cheguem sãs e salvas ao convento. Para Etsy, é o que ele está querendo dizer. Ah, mas como ele é astuto. Fala as palavras de mel do diabo, mas Deus está em mim e ele me guia. Ela sabia o que devia fazer, mas precisava ser muito cautelosa. Os dois homens arrumaram os sacos de dormir das freiras um ao lado do outro. Vocês duas devem dormir um pouco. As mulheres enfiaram-se nos sacos de dormir, nada familiares. A noite estava excepcionalmente clara e o céu salpicado de estrelas cintilantes. Lúcia contemplou-as e pensou feliz. Dentro de mais algumas horas estarei a caminho da liberdade, assim que os outros adormecerem. Ela bocejou. Não percebera como estava cansada. A viagem longa e árdua e a tensão emocional deixaram-na exausta. Sentiu os olhos pesados. Vou descansar só um pouco, pensou Lúcia. Ela dormiu. Irmã Teresa, deitada ao seu lado, permaneceu acordada em sua luta contra os demônios que tentavam possuí-la para mandar sua alma para o inferno. Devo ser forte. O Senhor está me testando. Fui exilada, a fim de poder encontrar o caminho de volta para Ele. E esses homens fazem de tudo para me deter, não posso permitir. Às 4 horas da madrugada, Irmã Teresa sentou-se sem fazer barulho e olhou à sua volta. Tomás Sanjuro dormia a poucos passos dela. O homem alto e moreno chamado Rubio estava de vigia na beira da clareira, de costas para ela. Podia ver sua silhueta contra as árvores. Em silêncio, Irmã Teresa levantou-se. Hesitou, pensando na cruz. Devo levá-la? Mas estarei voltando para cá muito em breve. Preciso encontrar um lugar em que fique segura até eu voltar. Olhou para o lugar em que Irmã Lúcia dormia. Isso mesmo, está segura com minha irmã em Deus, decidiu Irmã Teresa. Aproximou-se do outro saco de dormir, sem fazer barulho, e enfiou a cruz lá dentro. Lúcia não se mexeu. Irmã Teresa virou-se e afastou-se pelo bosque, fora da vista de Rubio Arzano. Começou a descer a encosta com todo cuidado, na direção do acampamento dos soldados. A encosta era íngreme e escorregadia com o orvalho, mas Deus lhe deu asas e ela desceu depressa, sem tropeçar ou cair, ao encontro da salvação. O vulto de um homem surgiu de repente na escuridão à sua frente. Uma voz indagou: "Quem está aí?" Irmã Teresa. Ela aproximou-se da sentinela, que usava um uniforme militar e apontava um rifle para ela. "De onde veio, velha?" Irmã Teresa fitou-o com olhos brilhantes. "Deus me enviou." O sentinela arregalou os olhos. "É mesmo?" "É, sim. Ele me mandou para falar com o coronel Acoca."
O soldado sacudiu a cabeça. É melhor dizer a ele que você não é do tipo do coronel. Adiós, senhora. Não compreende, sou a irmã Teresa do convento cisterciense. Fui capturada por Jaime Miró e seus homens. Observou uma expressão de espanto estampar-se no rosto do homem. Você é do convento? Isso mesmo. O de Ávila? Exatamente. Teresa estava impaciente. O que havia com o soldado? Será que não compreendia como era importante que fosse salva daqueles homens maus? O coronel não se encontra aqui no momento, irmã. Era um golpe inesperado. Mas o coronel Sostelo está no comando. Posso levá-la a ele. E ele poderá me ajudar? Claro, acompanhe-me, por favor. A sentinela mal podia acreditar na sua sorte. O coronel Fal Sostelo despachara pelotões para vasculhar toda a região, à procura de 4 freiras sem o menor sucesso. Agora, uma das irmãs aparecia no acampamento e se entregava. O coronel ficaria muito satisfeito. Chegaram à barraca em que o coronel Fal Sostelo e seu subcomandante examinavam um mapa. Os homens levantaram os olhos quando a sentinela e uma mulher entraram. Com licença, coronel, esta é a irmã Teresa do convento cisterciense. O coronel Sostelo ficou incrédulo. Nos últimos 3 dias, todas as suas energias haviam se concentrado na descoberta de Jaime Miró e as freiras, e agora, ali na sua frente estava uma delas. Havia mesmo um Deus. Sente-se, irmã. Não há tempo para isso, pensou irmã Teresa. Precisava de fazê-lo compreender como a situação era urgente. Devemos nos apressar, eles estão tentando me levar de volta para Eze. O coronel ficou perplexo. Quem está tentando levá-la de volta para Eze? Os homens de Jaime Miró. Ele se levantou. Irmã, por acaso sabe onde esses homens se encontram? Irmã Teresa respondeu impaciente. Claro. Ela virou-se e apontou. Estão lá em cima nas colinas, se escondendo de vocês.